Vamos já começar com o tema internacional, é o que está aí na boca de todo mundo, porque pode ser o prenúncio de uma escalada em direção a uma guerra regional, da qual tomarão parte Estados Unidos, Rússia e China, usando seus proxies, Israel e Irã. Vamos lá então. Atenção, porque esse é um tema que não está distante, a qualquer momento vai bater às nossas portas. Muito preocupante. Após ser atacado pelo Irã no último sábado, com dezenas de drones, mais precisamente 117, e mísseis, 30 mísseis cruzeiro e 111 mísseis balísticos, o governo israelense já avalia realizar um contra-ataque nos próximos dias. Benny Gantz, um dos membros do gabinete de guerra de Israel, afirmou que os iranianos pagarão na hora certa. Qual será essa hora? Enquanto isso, a comunidade internacional tenta evitar uma escalada no conflito que pode levar à Terceira Guerra Mundial. Já os iranianos consideram que o ataque foi uma resposta a um bombardeio israelense e veem o assunto como encerrado. Encerrado agora, né? Porque o Irã avisou que pode lançar uma ofensiva ainda maior caso Israel faça um contra-ataque. Além disso, os iranianos pediram para os Estados Unidos ficarem de fora desse conflito. Muito bem. Bom, nós estamos aí aguardando a qualquer momento a entrada do Major Rafael das Forças de Defesa de Israel. Vamos então conversar agora com o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Rafael Rosenschain. Boa tarde, Major. Acertei a pronúncia do seu sobrenome? Boa tarde, Capês. Rosenschain. Tá certo. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a sua atenção, parabenizar as Forças de Defesa de Israel. Claro que tudo tem certos pontos que são polêmicos, mas não é fácil assegurar e manter a defesa aí do Estado de Israel cercado por inimigos. Então eu queria, em primeiro lugar, que o senhor tem, o que o senhor viu de tudo isso, qual a palavra das Forças de Defesa de Israel com relação a esse ataque? Capês, veja bem, eu não acho que o que acontece em Israel nesse momento, depois de um ataque tão cruel do Irã, na última noite, eu acho que tem alguma polêmica em relação a isso. O Irã lançou, em um ataque coordenado, mais de 300 mísseis e veículos aéreos não tripulados em direção ao território israelense. Foram 170 aviões não tripulados, nenhum conseguiu atingir o território israelense. Foram 30 mísseis guiados, lançados pelo Irã, também nenhum conseguiu entrar no território israelense. E foram mais de 120 mísseis balísticos lançados pelo Irã, a grande maioria também não conseguiu entrar em território israelense. O exército israelense conseguiu interceptar 99% dos mísseis lançados pelo Irã. É importante ficar muito claro, as pessoas não entendem a gravidade de um ataque desses sem precedentes do Irã. Foram 60 toneladas de explosivos lançados em direção ao território israelense. Para se ter ideia, para colocar abaixo um prédio de 16 andares, precisa de 100 quilos de explosivos. O Irã lançou esse ataque com a capacidade de colocar abaixo 600 prédios de 16 andares no território israelense. Vamos tentar imaginar se o exército israelense não tivesse a capacidade tecnológica de interceptar esses mísseis e não tivesse a nossa aliança dos nossos grandes amigos, o exército americano, o britânico, o francês e outros exércitos aqui na região, inclusive de países árabes, que com uma coligação conseguimos atacar essa ameaça tão grande do Irã, que é uma ameaça não somente para o Estado de Israel e para o Oriente Médio. O Irã é uma ameaça para o mundo todo. O Irã é o pai do terrorismo no mundo. O Irã, ele não somente fornece armamentos, mas também financia as maiores organizações terroristas do mundo. Ele dá conhecimento, ele dá treinamento. O Irã é uma ameaça ao mundo. E é importante que todos entendam isso. Sem dúvida. Inclusive, quando o Irã arma o Hezbollah
e arma o grupo terrorista Hamas, as consequências ocorrem dentro da faixa de Gaza para a população palestina e dentro do Líbano para o povo libanês, e não no Irã, que é quem usa os proxies para fazer esses ataques. Agora, meu querido Major, eu analiso, eu vejo muitos comentários de todos os sentidos. É minha obrigação trazer esses comentários para ouvir a palavra das forças de defesa de Israel. Então, o Scott Ritter e o Douglas McGregor disseram o seguinte: o Irã comunicou esse ataque com 72 horas de antecedência. A Grã-Bretanha, os Estados Unidos, e alguns dizem que até com 5 dias de antecedência. Ele não utilizou mísseis hipersônicos e ele não visou áreas densamente populadas, desculpe. Então, a questão que se coloca é: não seria esse ataque do Irã uma resposta interna à pressão da linha dura e feito na medida para que Israel conseguisse neutralizá-lo sem maiores consequências? Esse é um comentário que chega até nós. É minha obrigação levar para ouvir a sua resposta. Talvez o Irã lançou esses 300 mísseis. Esses mísseis poderiam ter explodido a mesquita El-Aqsa. O exército de Israel interceptou mísseis em Jerusalém, passando em cima da mesquita El-Aqsa. Os lançamentos desses mísseis do Irã deixaram uma criança de 7 anos gravemente ferida. Se não fosse a tecnologia israelense, a capacidade de interceptação desses mísseis de Israel, teria uma tragédia tão grande como foi, ou pior do que foi no 7 de outubro, quando os terroristas do Hamas invadiram o território israelense, deixando mais de 1.000 assassinados e 5.500 pessoas feridas e 240 sequestrados, enquanto 133 ainda estão sequestrados na faixa de Gaza. É importante afirmar que o Hamas, apoiado pelo Irã, o Ali Khamenei, ele disse depois do ataque de 7 de outubro que ele apoia o ataque do 7 de outubro. Nós temos que entender, um país soberano que apoia assassinar civis, tirar pessoas de suas camas, que estão sequestradas, crianças, bebês, pessoas que foram assassinadas em cativeiro, pessoas que, mulheres que foram estupradas, que nós temos relatos de até hoje, meninas, jovens de cativeiro que estão cada dia sendo estupradas pelos terroristas do Hamas e são apoiados pelo Irã. Mas não é somente o Hamas, são todos os grupos terroristas que atuam aqui na fronteira com Israel. É o Hezbollah no norte de Israel, no sul do Líbano, que já lançou mais de 3.000 foguetes em direção ao território israelense, deixando já dezenas de mortos e feridos. 80.000 pessoas do norte de Israel estão evacuados, saíram de suas casas e não podem voltar para as suas casas porque o Irã lança seus foguetes em direção aos civis. E o Irã é apoiado por um país soberano, que é o Irã. O Hezbollah é apoiado pelo Irã. Então, nós temos que entender que o Irã é o patrono de todas essas organizações terroristas que são proxies do Irã. Isso que nós ainda não falamos dos Houthis no Iêmen, que continua lançando foguetes em direção ao território israelense. O Irã é uma ameaça para o mundo. E o exército de Israel conseguiu interceptar 99% dos mísseis. Vamos tentar imaginar o que aconteceria no território israelense se esses mísseis e esses aviões não tripulados não fossem interceptados pelo exército de Israel e pelos nossos aliados. Bom, eu estive em Israel a questão de 40 dias, tive a oportunidade, aí foi o privilégio de estar no Comando Militar Sul, ali responsável pela faixa de Gaza. Visitei lá todos os locais, as instalações onde morreram 26 mulheres, soldados queimadas. Visitei também os kibbutzim que foram atacados, inclusive na região norte, uma cidade mais ao norte que está completamente evacuada. Conversei até com o prefeito. De fato, é uma situação dramática. Israel aprendeu a viver dessa maneira. Agora, minha pergunta é, no caso de Israel dar uma resposta, o Irã, então, intensificar esta resposta, Israel estaria considerando a possibilidade de uma guerra total e frontal com o Irã? Estaria preparado para isso? O Irã já está participando dessa guerra desde o 7 de outubro.
melhor dizendo, o Irã ele já fomenta os grupos terroristas e fornece armamentos e treinamento aos grupos terroristas já há anos, há dezenas de anos. O Irã não entrou ontem ou anteontem nessa guerra. Desde o 7 de outubro, o Irã continua fornecendo armamentos, fornecendo treinamento, fornecendo tudo o que seja necessário, conhecimento e financiando os grupos terroristas para que continuem atacando Israel. Como diz o Irã, Israel é um câncer para o mundo. O objetivo do Irã, eles dizem isso claramente, é exterminar, é acabar com o Estado de Israel. E o Estado de Israel tudo o que quer é viver em paz. Nós não podemos falar do 7 de outubro sem falar dos precedentes do 7 de outubro. O Estado de Israel fez acordo de paz com os Emirados Árabes, com Bahrein, com Sudão, estava a caminho de um acordo de paz com a Arábia Saudita. E o que o Irã quer é que não tenha paz no Oriente Médio. É muito importante entender isso. O Irã faz tudo possível para que não tenha paz, para que o Estado de Israel seja exterminado. E o Estado de Israel vai caminhando para que tenha paz aqui no Oriente Médio. Mas como dizia Golda Meir, se o exército de Israel largasse suas armas, o Estado de Israel acabaria. Mas se nossos inimigos largassem suas armas, teria finalmente uma paz aqui no Oriente Médio. Essa é a grande diferença entre o maior Estado terrorista do mundo e os grupos terroristas que atuam aqui no Oriente Médio e o Estado democrático de direito, que é o Estado de Israel, que tudo o que quer é poder viver em paz, em coexistência. Eu vou te dar um dado que é muito importante para poder entender o que aconteceu aqui em Israel no 7 de outubro, que continua acontecendo nos últimos dias. No 6 de outubro, entraram em Israel 18.500 palestinos para trabalhar em Israel, como entravam todos os dias. Os palestinos da faixa de Gaza entravam em Israel e recebiam um salário 4 vezes maior do que poderiam receber na faixa de Gaza. Era mais de 3% da força de trabalho da faixa de Gaza que trabalhava em Israel. E em 2022, entraram em Israel 7 mil palestinos da faixa de Gaza para receber tratamentos médicos nos hospitais israelenses. Em 2023, até o ataque do Hamas, de 7 de outubro, entraram 5.500 palestinos para receber tratamento médico nos hospitais israelenses. Se não fosse o 7 de outubro, o ano de 2023 extrapolaria a quantidade de 10 mil palestinos que receberiam tratamento médico aqui em Israel. E o Hamas sabia, o Hamas entendia que depois de um ataque como esse, uma alma palestina não entraria em Israel, não para trabalhar e não para receber tratamento médico. E o que o Hamas fez foi provar para o mundo todo que o ódio a Israel, ao único Estado judeu do mundo, é muito maior do que o amor a seus filhos, o amor ao povo palestino. Essa guerra não é contra o povo palestino, essa guerra é contra um grupo terrorista apoiado pelo Irã que atacou Israel, assassinando, estuprando, queimando casas, queimando pessoas vivas. Como você disse, Capês, você esteve aqui em Israel e você viu com seus próprios olhos o que aconteceu aqui nos kibbutzim. E é muito importante poder ver com os próprios olhos o que aconteceu aqui. Porque nós tentamos explicar ao mundo o que aconteceu aqui em Israel, mas é muito difícil o mundo entender. Hoje em dia, as imagens que aparecem no mundo todo são as imagens que acontecem na faixa de Gaza, de civis, e infelizmente, civis pagam o preço dessa guerra. E eu digo, o meu coração sai em direção a civis na faixa de Gaza que pagam o preço dessa guerra. A grande diferença é que enquanto nossos civis aqui em Israel foram os alvos dos terroristas do Hamas, eles entraram em Israel para atacar civis, para estuprar mulheres, para humilhar os judeus, queimando pessoas vivas, sequestrando crianças. E isso, eles festejavam o assassinato de civis aqui em Israel. Nós não ficamos felizes com pessoas que pagam o preço dessa guerra, com civis que pagam o preço dessa guerra em Gaza. Essa é a grande diferença. Civis estão pagando o preço porque o Hamas utiliza os civis como escudos humanos. Eles lançam seus foguetes em direção aos civis em Israel, mas também se escondem atrás dos civis na faixa de Gaza para cometer suas atrocidades. Essa é a grande diferença entre o Estado Democrático de Direito e o grupo terrorista do Hamas.